os arquivos estão todos organizados, é importante organizar os dados, os contratos, documentos que vão entrar lá na plataforma e também fazer os cálculos corretamente. Essa aula é só para organizar isso, né? Só para vocês terem aí anotado como é que a gente precisa para fazer a inscrição, porque aí nas 2 últimas semanas antes do prazo final, é o momento de observar se está tudo mesmo organizado, né? Sempre a gente fica, claro, muito concentrado em terminar o livro, mas se você chegar no momento, no dia da inscrição na plataforma e faltar alguma coisa, você perdeu a inscrição, né? Então, por isso, muito antes já é preciso observar se você está com tudo na mão. E o que a gente precisa, né? Como documento, em primeiro lugar. Na hora de subir lá na plataforma, de fazer a inscrição, tem um momento em que é pedido que você suba a marca da editora num arquivo de imagem, que é o logotipo da editora. Então, você precisa ter à mão aí, em JPEG, um arquivo com a marca, com esse logo da editora, para você poder fazer a inscrição. Você precisa ter o contrato da obra e precisa observar bem. Se você fez um contrato da obra impresso, você precisa de 2 testemunhas e precisa que todas as assinaturas no arquivo que vai ser subido lá na plataforma estejam com as firmas reconhecidas. Se você decidiu fazer um contrato digital, é mais prático. Só que precisa observar que a assinatura que está lá, ela precisa ter o padrão ICP Brasil. De assinatura eletrônica. Isso pode ser obtido se você tem lá o padrão, o nível ouro ou prata do gov.br, que é um aplicativo do governo federal que utiliza os dados de biometria do título eleitoral. Então, se você consegue ter lá o padrão prata ou ouro do gov.br, você consegue fazer a assinatura eletrônica nesse padrão que entra lá. Inclusive, você pode verificar, né? Pegar o arquivo PDF, depois que todo mundo assinou, subir lá num verificador de padrão de assinatura ICP Brasil. E sobe esse arquivo e ele vai dizer quais são as assinaturas que ele reconheceu. Se a pessoa não tem, né, se os seus autores não têm esse padrão que é prata ou ouro, eu não me lembro mais, mas eu tenho quase certeza que o prata e o ouro já dão acesso a essa assinatura eletrônica no padrão ICP Brasil. Se não tem, precisa ter um certificado digital de pessoa física. Inclusive, é super importante você, editor, ter um certificado digital de pessoa física, porque tem várias declarações que são feitas pelo proprietário da editora. Inclusive, na hora de pedir o pagamento, a gente precisa emitir uma declaração de papel sobre a certificação do papel. E aí facilita muito, especialmente no pedido de pagamento, você ter a possibilidade de fazer a declaração com assinatura eletrônica, né? Em vez de ter que ir num cartório reconhecer a sua firma, tá? Depois tem as declarações previstas no edital. Não vou listar todas aqui, porque depende de cada caso de editora, tá? Mas todo mundo precisa fazer a declaração da editora de que respeitou os direitos autorais, de que tudo que foi usado de textos de terceiros já está tudo certo. A gente tem essa declaração para fazer. Tem a declaração que todo mundo tem que fazer relativo a emprego, né? Se emprega menor, não emprega menor, relativa à empresa. E tem a declaração de ineditismo. E aí precisa ter atenção. Eu já me meti em enrascadas aqui por causa dessa declaração, porque ela é assinada pelos autores. Então, se tem autor num lugar, em outro, um canto aqui, um canto lá, sem assinatura eletrônica, isso pode ser um problema. Então, quando você fizer o contrato da obra, já olha lá no edital onde é que está o modelo da declaração de ineditismo, de que a obra é inédita, ou se for uma reapresentação, você faz a declaração de que é uma reapresentação, você está reapresentando uma obra que já foi avaliada pelo PNLD, então vê qual das duas é apropriada para o seu livro, e já manda junto com o contrato para os autores assinarem. Tá? Não, claro, se for um digital não vai ser no mesmo arquivo, né? São arquivos separados. Mas se for impresso, você já imprime e manda tudo junto para os autores poderem assinar e você ter isso pronto no momento de fazer a inscrição.
Depois tem alguns dados que estão no edital que causam muita confusão. Já me causaram confusão no início, isso que causam as pessoas. Porque a obra do PNLD, ela é toda balizada pelo tipo de escolha feita pelo FNDE. Então, por exemplo, para a capa, o papel é o cartão triplex ou similar, branco, de gramatura. Aí você escolhe a gramatura, de 240 a 350 gramas por metro quadrado. Tá? Eu escolho sempre o mínimo aqui, pensando que vai reduzir o preço. Tá? Não entendo de papel, né? Não tenho entendimento sobre papel. Se você fizer mais do que você disse que ia fazer, não tem problema nenhum. Então, se você colocar 240, mas chegar lá na hora tem 250, tudo bem. O problema é você dizer que vai fazer com 350 e depois lá na hora você usar 240, aí você vai ter problema. Então, a alvura mínima é 78%, e eu boto 78%. A rigidez, porque esses dados são perguntados lá na plataforma, né? Qual que é a alvura mínima do papel? Aí as pessoas falam, meu Deus, como eu vou saber? Não, você não vai saber, você vai pegar o dado que está aqui no edital. Rigidez longitudinal, aqui foi uma das coisas que eu errei, né, no outro. Porque aqui está escrito que a rigidez mínima é de 80 para uma gramatura de 240 ou de 200 para uma gramatura de 350. Eu errei isso lá. Depois, rigidez transversal, mínima de 35 para gramatura de 240 e mínima de 90 para gramatura de 350. Então, se eu escolhi 240, eu vou escolher aqui a rigidez que é apropriada para 240. Espessura mínima de 295 micro alguma coisa, eu não conheço nem as unidades de medida. Para uma gramatura de 240 ou de 418 para uma gramatura de 350. Aí para o miolo a mesma coisa, papel branco de pasta química ou pasta de alto rendimento de gramatura nominal de 75 gramas por metro quadrado. Alvura mínima, opacidade mínima, espessura mínima. Depois, revestimento, capa, revestido na frente, laminação brilho ou envernizado com verniz UV. Tá? Então, e aí segue, por exemplo, para livros de até 96 páginas, ele vai ser lombada canoa com grampo, que é aquele livro grampeado. A partir de 96 até não sei quanto, vai ser colagem pur. Então, são dados que estão lá no edital, basta você abrir o edital e ir preenchendo. Com que dado? Com o mínimo, sempre, porque daí se você fizer mais, você não vai ter nenhum problema. E aí tem dois dados que eles pedem para a gente calcular e que eu nunca tinha prestado muita atenção, até que ele me deu um problema grave o ano passado, porque eu calculei mal a massa, né, que a gente popularmente chama de peso de cada volume. E aí, esse valor de massa do livro é usado para fazer o manuseio do livro, porque os pallets com os livros, eles não podem ter mais, acho que de 1 tonelada. Eles têm uma limitação. Então, na hora de fazer a paletização, a equipe de paletização usa os dados da massa, do peso de cada volume. E eu não dava muita atenção. Eu entrava numa calculadora qualquer e colocava esse valor, e até que paletizaram tudo, estava tudo pronto, paletizado, e o correio recusou a receber. E aí teve um atraso de acho que uns 2 meses, porque eu tive que esperar refazer a paletização, e a equipe do FNDE estava abarrotada de trabalho, e eles refizeram no prazo que foi possível, inclusive muito, muito educadamente, fizeram relativamente rápido, né? Para que a equipe de manuseio refizesse todos os pacotes, para refazer todos os pallets, para enfim poder enviar. E obviamente o pagamento atrasou, né? Então imagina o meu desespero, porque a gráfica me deu um prazo de 60 dias, né? E eu só fui receber muito depois de 60 dias. Eu tive que usar o dinheiro de outro programa para cobrir essa gráfica. No fim deu tudo certo, mas podia ter dado muito errado por um erro meu, né, de fazer as coisas sem muita atenção, sem me preocupar com a implicação disso. Eu vou mostrar para vocês como é que agora eu estou fazendo esses 2 cálculos, né, da lombada. A lombada não tem tanto problema, porque a lombada é para gráfica, né? Então, se você errar muito feio, a gráfica te avisa que está errado, porque a gráfica, antes de imprimir, verifica os arquivos, verifica o que você fez.
O maior problema aqui é a massa, o peso de cada volume. Eu vou colocar lá na pasta para vocês essa planilha do Excel com cálculo, e vou também colocar esse link, tá? Porque agora, gato escaldado tem medo de água fria. Agora, para inscrever os livros, eu estou usando as duas calculadoras, tá? Essa calculadora aqui na planilha Excel é uma calculadora da Unlivro. Eu uso o serviço. A Unlivro é uma empresa de impressão sob demanda. A gente bota os nossos livros lá, os arquivos PDF, e aí quando alguém faz o pedido, eles imprimem e entregam. Os livros da minha editora estão todos agora na Unlivro. E aí, quando eu fiz o contrato com eles me mandaram esse arquivo Excel, em que uma das abas tem essa calculadora de peso e de lombada. Inclusive porque uma das informações que eles pedem sobre o livro é o peso e o tamanho da lombada. Daí, eu peguei essa calculadora, logo que teve esse erro, e comparei com a calculadora que eu estava usando, para entender o que aconteceu, né? Por que eu errei tão feio? Eu errei feio e não foi só em programa, porque aí eles ficaram lá também escaldados com o meu erro, e quando chegou agora na paletização de outra coleção, eles me mandaram uma mensagem dizendo, olha, confirma para mim. Aí eu peguei o livro, eu tinha o livro impresso aqui do boneco, foi a minha sorte, corri lá no correio e pesei no correio. E depois comparei com os dados dessas duas calculadoras. E acho que eu entendi um pouco onde é que está o problema. Vejam aqui que eles pedem para colocar altura, largura, em centímetros, quantidade de páginas e a gramatura do papel. Então eu coloquei 28 porque é 27,5, né, por 21,5, eu arredondei aqui, 28, 22, quantidade de páginas 24, gramatura do papel 75. E aí, deixa eu aumentar aqui porque acho que está muito pequeno agora ficou melhor, né, para enxergar de longe. E aí deu peso em gramas, 56 gramas de peso, e lombada de 2 milímetros. Mas lombada não importa, porque um livro de 24 páginas, ele vai ser em lombada canoa com grampo, né? Ele não vai ser colado. Mas o peso é o que está mais importando aqui. Aí eu abri a calculadora que eu estava usando quando cometia o erro, para ver o que tinha acontecido. E eu acredito que o que eu fiz errado é que eu coloquei aqui na quantidade de folhas 24. Tá? E aí deu 110, 111, aqui dá 111 gramas e aqui dá 56 gramas, né? Pelo seguinte, a folha do papel, ela tem dois lados, cada lado a gente chama de página. Então, se eu tenho 24 páginas, na verdade, eu tô com 200 folhas, né? Então, eu entendo que o meu erro tá aqui, nessa quantidade que eu tô colocando. O formato da folha é o lado maior e o lado menor, 28 por 22, gramatura do papel 75, um pacote, porque é um livro só. Peço para calcular, e aí vejam que o valor ficou muito próximo, né? Aqui deu 55,44 gramas e aqui deu 56 gramas, que é um arredondamento, né? Então aí eu fiquei mais resguardada, né? Usando as duas calculadoras. E eu sugiro que vocês façam a mesma coisa, até para, se errou aqui alguma coisa, ou errou aqui alguma coisa, vai dar um valor diferente, e aí você fica mais atento, né, para observar onde é que está o erro, tá? Porque esse é um erro que custa caro, né, custa o trabalho das pessoas, e também custa refazer manuseio. Imagina refazer manuseio nessa etapa de impressão e de entrega do livro, assim. Isso vai ter um custo caro para todo mundo. Então vale a pena fazer essa checagem. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo essas duas informações, e a planilha eu vou colocar na pasta do Drive.